Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Começamos setembro, hoje dia 4, segunda-feira. Vamos para a nossa sexta parte, né, da série do Hegel e a tradição hermética. Se você está acompanhando aí, eu acho que você está gostando, porque tem muita informação. Então daqui a pouquinho a gente começa. Antes eu quero lembrar todo mundo que a campanha do Lambo está na reta final. A gente tem basicamente aí mais uma semana, pessoal, né? Termina dia 12 de setembro, tá? Semana que vem. Então, se você ainda não colaborou, não perca tempo, tá? A gente já está com 90, eu acho que 2% da meta alcançada, falta só 8%. Então, colabore, né, para você receber o seu quadrinho em casa, o Lambo com o seu nome entre os colaboradores, né? Vai sair dentro da revista o teu nome. Você tem pôster, adesivo, camiseta, né, que você pode receber. Pode receber também o combo das outras 6 HQs, tá? Do Aurora, Caos, Ômega, Um Outro Dia, Knock Me Out, Comunhão. Tem várias, vamos dizer, vários combos, né, com onde eu montei pacotes diferentes, de repente, eu já li o Aurora, eu quero o Lambo e o Caos, enfim. Mas tem os 6 e você lembra que todo mundo pode pagar em até 6 vezes no cartão, isso é importante também, né? Divide, fica facinho. E tem a grande recompensa que é o convite para a festa de lançamento com jantar incluso na Le Burger, né? Hamburgueria temática incrível, né? Se você não conhece, né, procura aí na internet. Le Burger é sensacional. O link, enfim, tá tudo aqui embaixo, né? Eu vou deixar para vocês. Mas assim a gente vai poder conversar, vamos estar junto ali, vai ser um momento super legal na festa. Então não perca, realmente participe, né? É importante, independente do valor, você fazer parte, né? Para a gente bater essa meta logo e você tá junto, fazer parte do projeto. Você vai poder falar, olha, eu ajudei a fazer uma história incrível, encantadora, né? Para quem gosta de cachorro, para você, para a família inteira, isso é importante, né? Os meus outros são mais adultos, esse é realmente para a família inteira. Então entre no catarse.me/lambohq, o link está aqui embaixo. Só clicar, você cai lá, escolha sua recompensa, né, e participe, tá bom? Só até semana que vem, pessoal, dia 12, encerra. Então, participe. O que mais? A gente tem os links embaixo do Rumble, do Odyssey, plataforma onde eu posto os vídeos que não dá para postar aqui. Recentemente fiz um vídeo novo com bastante informação, não perca. Tem também o link das minhas redes sociais, Instagram, a página do Aurora HQ no Facebook. Tem também do meu site, filipefolgose.com, onde você pode ver também as histórias, as sinopses das HQs, pode comprar por lá também. E o link do Subscribestar, que é a plataforma para quem apoia o canal. Então, muito obrigado a todos os apoiadores pelo Subscribestar. E se você quiser se tornar um apoiador, é só entrar também no link aqui do Subscribe e participar, tá bom? Vamos começar então, pessoal? Nós vamos para a nossa sexta parte, né? Esse livro importante. Então já vou entrar direto aqui. Olha, em 1860 o Hegel recebeu convite para ensinar em Heidelberg e em Berlim, na Alemanha, né? As chances que ele tinha em Berlim foram sabotadas por um poderoso teólogo de Berlim chamado Wilhelm Martin Lebrecht de Wette, tá? Que segundo, né, as anotações, ele, vamos dizer, expôs, ele denunciou, né, o livro A Lógica do Hegel. O Hegel tem uma obra chamada Lógica, né? Ele disse então que era ocultismo obscuro, tá? E um pouco antes disso, em 1815, uma letra, né, de um amigo alquimista do Hegel chamado Jacob Friedrich Fries, né, ele escreveu que, entre aspas, o misticismo reina, né, poderosamente e mostra como ele, vamos dizer, ele afundou profundamente no pensamento do Hegel. Então, ele, né, o que o autor do livro ele estava, vamos dizer, trazendo provas, né, de que nem mesmo na época os contemporâneos do Hegel já sabiam que ele era, estou ajustando um pouquinho a câmera aqui, que ele era um ocultista na verdade, tá? Não era um filósofo, o cara era um ocultista.
E às vezes o Hegel ele parece ter tido, vamos dizer, um, uh, um encorajamento, né, no fato dele mesmo ser um místico, tá? Então, na obra de 1805, palestras sobre a história da filosofia, o Hegel ele declarou que, entre aspas, os filósofos eles estão mais perto do Senhor do que aqueles que vivem pelas migalhas do espírito. Eles leem, eles escrevem sobre, vamos dizer, ele usa uma palavra como se fosse assim, sobre as intimidades de Deus no seu original, né? Então os filósofos são os mistai, né? Aqueles que têm sido, vamos dizer, presentes no Santo dos Santos, nas decisões tomadas nos Santos dos Santos, né? Então, aí que tá, pessoal, é uma deturpação, né, do que, da mesma forma que a gnose, ela pega, né, o cristianismo, pega a Bíblia e perverte, é a mesma coisa, né? Então não adianta só simplesmente porque ele fala, né, estamos próximos do Senhor. Que Senhor é esse, né? Não é Deus, né? E ele, de novo, né, meio que tira um sarro, fala, nós somos diferentes daqueles que vivem das migalhas do Espírito, né, porque nós somos os místicos. Não. Né? Deus dá liberalmente o Espírito dele a quem, né, se achega a ele. Você não precisa de ritualística, nada disso. É através de fé, né? Não é por obras para que ninguém se glorie, a Bíblia diz, salvação. Então, diz assim, olha, o Hegel usa, né, um conceito, vamos dizer, alquímico, chamado caput mortuum, tá? Que ele usa para descrever a essência com o E maiúsculo, como se fosse a essência de Deus. Isso indica que ele reconhece um paralelo entre a dialética e a transmutação alquímica. O caput é o ápice, tá? Então, vamos dizer, a negação determinada é o tal do nigredo, né, que precede a síntese do rubedo. Isso são todos termos alquímicos, né, que remontam à Idade Média. Então, quer dizer, isso segundo os alquimistas, para chegar na pedra filosofal, né, ou então no absoluto. Então, basicamente, ele está falando aqui que o que ensinam como a dialética, né, hegeliana, de novo, né, da tese, antítese, para chegar numa síntese, nada mais é do que renomear o processo alquímico, né, do albedo, negredo, para chegar no rubedo, quer dizer, e o tal do solve e coágula também, né? Então você quebra, né, para coagular de novo e chegar no que eles consideram a pedra filosofal. Então, ficar nessa constante, sabe? Por isso que a gente vê a cultura hoje como que ela, né, ela já degenerou de pouco tempo até agora e vai continuar esse processo, porque, né, eles sempre quebram o que na tradição, vamos dizer, cultural é a tal da teoria crítica, né? Então, a gente critica alguma coisa, quebra essa coisa, olha o processo alquímico, a gente desmantela, né? E aí a gente traz uma antítese, né? E aí nesse contraponto, nesse choque das duas coisas, vamos dizer, você já vai ceder, o teu pensamento já vai ser modificado culturalmente falando. Então você já vai ceder um pouco para chegar, né, aonde eles querem. E aí, quando eles chegam aqui, aonde eles querem, eles repetem o processo até ir puxando cada vez mais. Então, por isso que hoje a gente vê a normalização de coisas que até pouco tempo eram impensáveis, né? Socialmente tabus, né? Socialmente reconhecidamente negativas, mas
Eles usam de todos os tipos de truque. Ah, a tolerância. Então, ai não, e daí você vai cede mais um pouquinho, vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo. Né? Então, ele vai entrar um pouco aqui na questão da cabala, né? Então, a cabala significa tradição, essa tradição oculta. Né? É, para os cabalistas, eles acreditam que foi um ensinamento de Deus dado a Moisés, mas secreto. Não. Tudo que Deus deu para Moisés, Moisés transferiu, né, as leis. A gente tem na Bíblia, você tem, né, Deuteronômio, você tem Levítico, primeiro Deuteronômio, né, você tem os 10 mandamentos em si, você tem, na verdade são 613, né, mitzvot judaicos, né? Mas, bom, nós cristãos, Jesus já, né, pagou o preço, ele cumpriu a lei, então a gente não precisa, né, cumprir os 613, né? Porque nenhum homem consegue, na verdade. Né? Isso é uma forma de Deus mostrar que o homem ele não consegue, né, chegar a Deus por si só. Então nós precisamos do novo e vivo caminho estabelecido por Jesus na cruz do Calvário. Né? É por graça, porque a gente não consegue por nós mesmos. Mas enfim, então, né, os cabalistas fazem um caminho completamente contrário. Né? Não, a gente vai alcançar, inclusive, eles têm o tal do Tikkun Olam. Né? Não, nós vamos restaurar o mundo. Né? Deus está meio que distante. Cabe a nós restaurar o mundo. Né? Trazer o mundo na terra. O Jerusalém Celestial. E isso, por exemplo, no marxismo é traduzido politicamente, economicamente. A tal da ideia da utopia marxista. É cabala pura, pessoal. Tá? Então, continua assim. Apesar desse... essa evidência textualista, né, inicial, dessa tradição mística judaica, vamos dizer, remontar o primeiro século, o cabalismo é uma fusão do, vamos dizer, do misticismo judaico inicial com o gnosticismo. Então, né, foi vamos dizer, uma coisa do inferno, né? Uma coisa que foi esse sincretismo entre esse misticismo judaico inicial, que na verdade remonta quando os judeus foram lá para a Babilônia. Né? E eles ficaram. O Talmud é o tal do Talmud babilônico também. Infelizmente, os 70 anos que os judeus ficaram, né, vamos dizer, foram levados à Babilônia como escravos também, já foi um juízo de Deus, por quê? Porque eles já estavam se corrompendo, né? Durante, quando você lê 1 Reis, 2 Reis ali, né? Depois que você tem o, né, lembra, Josué, terra prometida, ele conquista a terra, depois você tem os juízes, né? Ainda não tem rei, aí o povo pede para que Deus institua uma monarquia, e aí tem o primeiro rei Saul, depois Davi, você tem a linhagem davídica, né? Salomão e tal, Roboão, e depois você tem todo o pessoal, né? Tem um rei bom, tem um rei mau, tem um rei bom, tem um rei mau, por quê? Porque eles estavam sempre se corrompendo. Né? Deus criou o povo judeu para testemunhar para as outras nações o que eles não, né? Como se relacionar com Deus, e estava acontecendo o contrário, os judeus estavam se corrompendo, eles estavam imitando os pagãos, eles estavam adorando deuses pagãos, eles estavam, né, sacrificando os filhos, por exemplo, para Baal, para Shemesh, né? Então, aí tem Deus repreende aqueles que ele ama, né? Ele repreende, então o povo é levado lá para a Babilônia. Então, ao mesmo tempo que você tem Daniel, né? Sedraque, Mesaque, Abdenego, né? Você tem, obviamente, na Babilônia, servos de Deus que se recusaram a adotar a cultura babilônica, pagã. Você tem um outro povo né, que infelizmente se corrompeu, né? E isso até os dias de Jesus, na figura dos fariseus, né? Então, a Cabala, né, é essa mistura desse judaísmo místico junto com o gnosticismo neoplatônico, tá?
que já vinha da uma outra tradição grega, né? Lembra, já falei daqui de Pitágoras, da escola pitagórica, né? Como a maioria, os filósofos, né? Eles eram todos místicos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, todos sempre lidavam com a questão metafísica do mundo espiritual. Então, né? E aí a gnose entra nesse sentido, vamos dizer, pegando o cristianismo inicial do primeiro século e já deturpando isso, né? Uma tradição diz que Simão, o mago, aquele que no livro de Atos tenta comprar o Espírito Santo, lembra? Oferece dinheiro para Pedro, para querer ter os dons do Espírito, diz que ele, vamos dizer, é um dos primeiros gnósticos, né? Que começa já a perverter o que a palavra diz, né? O que a Bíblia diz a respeito principalmente de Jesus, né? Então, alguns têm, vamos dizer, né, argumentado que a Cabala definitivamente começa entre o século XII e o século XIII, na Espanha, né? Isso com a publicação do livro Zohar, né? Outros mantêm que ela vai muito, vamos dizer, ela começa muito antes do que o século XII ou o século XIII, isso já na Idade Média, né? Então, ela não só é uma doutrina, vamos dizer, e um movimento, né, mas ela tem várias escolas e, vamos dizer, linhas que saem do cabalismo. Então, é difícil você falar que tem um único cabalismo, porque várias sociedades secretas empregam cabala, né, do seu próprio modo. Então, aquela coisa vira uma salada, né, então, os templários já usavam cabala, né? Os Rosacruzes, os maçons, enfim, né? Você tem bruxaria, vira uma das ciências ocultas, né? Aquela história assim. Uma tecnologia espiritual, né? Vamos dizer assim, que cada um meio que aplica como quer. Então, alguns podem considerar ela de alguma forma tradicional, né? Inclusive sendo ensinada por ortodoxos. Você tem um monte de rabino racídico que são cabalistas. No próprio YouTube, né? De vez em quando eu vejo aí de fora, né? Só para ver o que o pessoal fala. Você vê rabino pregando reencarnação, pregando, né, astrologia, e rabinos ortodoxos. Você vê, cara, como que eles se desviaram da verdade, né? Todos cabalistas, entendeu? Então, vamos continuar aqui. E aí que tá, e eles todos se desviando da verdadeira tradição, né, bíblica, da Torá, entendeu? Então, aquela coisa, não, a Torá não basta mais, agora a gente tem que, né, já parte para Gemátria, e daí da Gemátria parte para Cabala, né, e aí é uma distorção, né, pessoal, uma distorção do que, na verdade, a Bíblia, né, relata. Então, continua falando assim, se o Hegel, ele conscientemente ele reconheceu a sua, vamos dizer, a sua dívida para a Cabala ou não, é irrelevante. De qualquer forma, o seu pensamento é similar, né, à Cabala de uma forma extraordinária. Tá? Então, de novo, né, as pessoas às vezes vão estar, né, numa faculdade estudando Hegel e sem saber que estão, no fundo, sendo indoutrinados em misticismo, em Cabala, né? Aqui, né, uma imagem aqui de um exemplo de um desenho cabalístico, né? Que é uma variação lá do Sefirot, enfim. Sefirot que, né, segundo eles, é a árvore da criação, né? Então, o autor diz aqui, né? Então, vamos usar, né, o sumário em sequência. Ele tem aqui uma lista de pontos.
para mostrar a correspondência entre o sistema filosófico do Hegel e a Cabala. Então, ponto 1. Segundo, né, várias formas da Cabala, Deus, né, ele está em processo, ele é dinâmico, da mesma forma que a Cabala também coloca isso. E isso já é uma heresia, pessoal, porque Deus é perfeito. Né? Deus ele não está em processo nenhum. Ele coloca a história em processo, mas Deus está fora da história, Deus está fora do tempo. Deus não tem sombra de variação, não tem sombra de mudança. Né? O que é perfeito não tem como você melhorar, você não está em mudança nenhuma. Né? Então, olha, já é completamente, né, completamente equivocado, né, pessoal? Demoníaco, na verdade, porque você reduz Deus, né, da sua qualidade de perfeição, né, para um ser imperfeito, né? E é obviamente contrário com o próprio conceito de Deus, porque com Deus é o criador de todas as coisas. Ele, né, aquilo que vamos dizer que está em processo sofre ação de alguma coisa para se transformar. Deus não sofre ação de nada. Né? Nada é capaz de alterar a essência de Deus para que Deus mude. Então, olha a heresia, né? Enfim, né? Aqui eles têm uma outra série de pontos, né? Por exemplo, que a Cabala, né, trata o din ou o mal como sendo um momento de Deus, tá? E isso tem uma correspondência no sistema do Hegel chamado a sublimação da negatividade, né? Uma nomenclatura. Mas olha isso. Então, na verdade, né? Deus é o autor do mal também, né? Quando na verdade o mal ele simplesmente é a recusa a obedecer a Deus, temporária, né? É a negação de Deus e dos atributos de Deus. Então Deus é amor, o mal é a negação do amor, a falta de amor, o ódio, né? Deus é luz, então a falta de luz é o quê? As trevas. Então, né, é uma coisa que não existe em si como substância, é sempre a falta de, né? E Deus não tem falta de nada. Então, os proponentes alemães da aqui Mathesis Universalis, né, como Jungius, acreditavam que uma nova superciência iria restaurar a sabedoria perdida com a queda de Adão. Tá? E isso é uma das chaves principais do cabalismo. Tá? Então, não é que, de novo, pessoal, não é que eles, por exemplo, eles pegam questões bíblicas, só que eles não simplesmente leem a Bíblia, eles querem sempre subverter e falar, então, não é que, né, eu vou ter acesso novamente à árvore da vida quando eu confesso a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Não. Eu quero ter acesso ao conhecimento, né, não me subjulgando, não me submetendo. Quem subjuga é Deus, não tem como eu me subjugar. Sem eu me submeter a Deus, né? Então querer ter o conhecimento de Deus, né? Porque Deus né, ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento, sem passar por um processo de santificação, né, de salvação, né, de reconhecer os seus próprios pecados, de salvação, basicamente. Né? A gente só consegue novamente entrar na presença de Deus através do sangue de Jesus, né, do sacrifício de Jesus. Então, e continua falando assim,
portanto, né, existe uma ampla evidência, daí ele cita o Leibniz, que é outro filósofo, do interesse do Leibniz no rosacrucianismo, na alquimia e na cabala. O Yeats, né, um poeta, ele menciona, entre aspas, que existe um rumor persistente que o Leibniz, né, ele se juntou à Sociedade Rosa Cruz em Nuremberg em 1666. Tá? E o Leibniz que era também um filósofo judeu, que ele também influenciou o Hegel. Né? Ele é um filósofo anterior ao Hegel. Né? Então, só para a gente entender, pessoal, que, né, o Kant também. Então, a maioria dos filósofos que né, as pessoas vão querer estudar de forma secular, todos eles sabiam muito bem a questão do mundo espiritual. Né? Todos, pessoal. Vamos continuar aqui. Então fala, segundo eles, né, a gnose, né, era a ciência das ciências, né, e os verdadeiros ensinamentos dos nomes de Deus. Lembra aquele conceito de que quando você sabe o nome, por isso que no judaísmo o nome de Deus é sagrado, porque quando você nomeia alguma coisa é como se você tivesse autoridade sobre essa coisa, né? Por isso que, por exemplo, quando você vai num exorcismo, você sempre fala o nome, né? Qual é o teu nome? Você determina uma autoridade sobre aquilo, né? Deus deu a Adão a autoridade para nomear as coisas na criação. Então você tem uma autoridade quando você nomeia, né? Você torna aquilo objeto. Você é o sujeito, você torna aquilo objeto. Enfim. Então, eles querem saber os nomes de Deus, para como se você tivesse, sabendo o nome de Deus, a capacidade de chamar a Deus, a autoridade para chamar a Deus. De certa forma, meio que fazer com que Deus... Olha a viagem, pessoal, né? Primeiro que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome, é o nome, a gente clama o nome de Jesus, você tem acesso direto ao Pai. Jesus é Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Né? Então, mas eles, de novo, né, não querem, vamos dizer, jogar segundo as regras que Deus estabeleceu, segundo a ordem que Deus estabeleceu. Não é nem jogar, né? Eu estou fazendo aqui uma analogia, né? Mas eles não querem agir, operar, né, segundo as leis que Deus estabeleceu. Você sempre quer pegar um atalho, pegar uma brecha, é tipo um hacker, né? É o hacker que não quer, ele quer manipular a realidade, o sistema operacional. Né? Então, eles continuam falando assim, é a arte absoluta da memória. E na sua, vamos dizer, na sua redescoberta, né, da sabedoria de Adão, que é o conhecimento íntimo que Adão tinha com Deus, né? E Deus na sua eterna essência. Então, segundo eles, né, segundo esses cabalistas e alquimistas, é o que eles buscavam. Então ele cita aqui vários, né? O Agripa, o Jacob Boehme, o Francis Bacon, Jungius, o Leibniz, enfim, cita outros, né? Então, segundo eles, a Cabala é a verdadeira religião, né? Mas, na verdade, é bruxaria, pessoal, né? Enfim, a gente agora entra no capítulo 6 aqui, que é o Laboratório dos Alquimistas, né? The Alchemist Laboratory. Então, de novo, né? Então, você não está falando de filosofia, você está falando de alquimia. Então aqui, olha, na dissertação do Hegel, ele escreve que o estudo e o conhecimento das leis da natureza, elas dependem em nada mais do que na nossa crença de que a natureza ela foi formada por razão, entre parênteses, ratio, né, que em latim é reason, né, pensamento, razão,
E, e, o nosso, e o nosso ser é convencido da identidade nas leis da natureza. Essa identidade é a identidade de Deus. Enfim, Paulo fala isso em Romanos 1, né, que para o homem é inegável, é indesculpável dizer que Deus não existe, porque a criação dá testemunho de Deus. E principalmente para quem é cientista, no sentido de que investiga a natureza, você vai investigar a natureza, você vai ver claramente padrões matemáticos na natureza, né? O número de ouro, Fibonacci, constantes matemáticas em toda a criação. Então, existe um padrão de uma inteligência intrínseca em todas as coisas, né? Desde o micro até o macro. Então é inegável, né, reconhecer a existência de Deus. Agora, o negócio, o pulo do gato é: você vai se submeter a isso ou não? Né? Então, continua assim. Essa declaração, né, ela, vamos dizer, ela orienta os cientistas empíricos, né, os empiricistas naqueles que tem que fazer experimentos, né? O Francis Bacon é o cara que veio, que era um cabalista, né, que era um alquimista, Rosa Cruz, que ele que basicamente instituiu a ciência moderna, na forma do que? No empiricismo, que você tem que conseguir repetir um experimento, né, diversas vezes e o resultado vai ser sempre o mesmo, né, para você chegar numa conclusão científica. Né? Então, aquele processo ele tem que ser reproduzível. Né? Então, ele está dizendo assim, essa declaração do Hegel, nem mesmo os cientistas mais empiricistas, mais empíricos, né, que só tem que provar para crer, né, ver para crer, tem que... Até eles não conseguem negar essa questão, né, dessas constantes presentes na natureza. Né? Então toda a ciência, ela, vamos dizer, reconhece que a natureza ela é racional. Outra coisa, a gente só consegue fazer ciência porque a gente consegue estabelecer e a gente consegue reconhecer esses padrões de racionalidade na ciência. Agora a gente não pode esquecer que nós fazemos parte da natureza. Né? Então a própria capacidade do homem, o próprio cogito do homem de conseguir ver padrões na natureza, da qual nós mesmos fazemos parte, isso testemunha que existe uma inteligência que imbuiu em toda a criação, inclusive em nós, um padrão lógico e entendível. Isso que é o Logos divino, isso que é o Verbo. Né? E Deus que nos atribuiu essa capacidade de cogito, de pensamento, para conseguir reconhecer esses padrões na própria natureza. Né? Então é muito mais uma decisão como, acho que era, se não me engano, Thomas Nagel, um cientista, falava assim, eu não quero que exista Deus. Não é que eles não reconhecem, é simplesmente essa disposição, não, eu não quero porque eu não quero me submeter àquilo que eu quero ser o Deus da minha vida, eu quero determinar o que é certo e errado, eu quero ter uma moral relativista, né? Eu não quero, vamos dizer, ter que seguir e obedecer aquilo que Deus disse que é bom. Seja porque, sei lá, geralmente alguma coisa sexual, alguma coisa de vício, né? Algum trauma, alguma coisa que assim, daí o cara entra em rebeldia. Né? Entra em rebeldia. E começa a negar, a querer tentar negar a Deus racionalmente. Só que é uma rua sem saída, né, pessoal? Porque não, né? Você vai chegar simples, a única coisa que você talvez consiga chegar é no niilismo, né? Como o Nietzsche, né? Você nega a Deus, que na verdade é o todo, é a criação, você fica com o quê? Com nada, que é o niilismo, né? Não tem saída, né? Então, todas as ciências elas consideram que a natureza é racional e que ela possui uma ordem definida e ela se comporta de forma regular. Né? Existem padrões, existe regularidade.
Então, né, que eles podem, portanto, usar a sua própria racionalidade para compreender esses padrões. É o que eu acabei de falar aqui, né? Então o Hegel ele diz que não existe nada mais além do que isso, né? Então por que ele acredita que na sua lógica, né, que a sua lógica ela consegue mapear a ordem objetiva e eterna, então ele espera que a natureza possa ser revelada, né? Através de pequenos insights, pequenas revelações e através de imaginação também, né? De certa forma, pessoal, ele não está errado no sentido que se nós nos abrimos para Deus, né? Provérbios diz que Deus ele esconde as coisas e é a glória dos reis descobri-las. Então Deus ele tem prazer em entrar em comunhão com a gente e revelar as coisas para a gente, né? Só que, de novo, quando tudo, o diferencial é tudo de como a gente se aproxima de Deus, pessoal. A Bíblia diz que Deus rejeita, né, o orgulhoso, ele resiste ao orgulhoso, né? Ele exalta o humilde. Então, né, a gente tem que sempre ter o entendimento que nós somos dependentes de Deus, né? Que a gente tem que reconhecer que Deus é Deus, né? Qual que foi o pecado de Lúcifer, pessoal? É querer ser Deus, é querer ser maior que Deus, né? Não bastava mais só ser o anjo mais, né, mais bonito, né? Ele era o Deus criou ele maravilhoso, não bastava, ele tinha que estar acima de Deus, né? Suplantar Deus. E nós, humanos, aqui, a gente faz isso facilmente na nossa vida. Quando desconectar de Deus, você acha que não, eu sou o rei, né? Vê na mídia aí quantos exemplos você tem de pessoas que você fala, olha, como é que esse cara acha que ele... Né? Eu não vou falar o nome, mas acho que você já sacou de quem que eu estou falando como exemplo. Não, a pessoa se acha Deus, todo-poderoso, eu mando, eu aconteço, eu inverto as leis, eu, sabe? Você fala, peraí, né? Agora, nós mesmos, nas nossas vidas, se a gente bobear, a gente está agindo dessa forma, né? Por quê? Porque todo ser humano, infelizmente, por causa do pecado original, ele tem essa tendência, né, a se achar não só maior do que os outros, mas maior do que Deus, no sentido que Deus não existe. Eu determino, eu que faço, eu que aconteço, né? Vamos continuar aqui. O Ernest Benz, ele escreve que, entre aspas, nós não podemos, vamos dizer, passar batida, né? Isso eu estou trazendo. A gente não pode, vamos dizer, passar desapercebido, nem mesmo negar o fato de que a linguagem da ciência natural moderna e da cosmologia tem as suas raízes na filosofia mística. Presta atenção. Nós devemos estar cientes de que o conhecimento e o mistério, eles estão necessariamente interligados, tá? Então, basicamente, ele está falando o quê? Que é isso, que tudo que a gente vê hoje da ciência moderna, a física quântica, que seja, tem a sua raiz, em parte, nesse pensamento místico de querer subverter a ordem natural das coisas. Claro, tem muita coisa positiva da ciência, sim, mas o problema é quando você... Qual que é o teu objetivo final com ela, né, com ela? Então, por exemplo, a questão do transhumanismo. A princípio você fala, poxa, tem coisas que parecem ser positivas no transhumanismo, a restaurar visão, audição, né? Restaurar, de repente, alguém que estava paraplégico, tetraplégico. Isso é positivo? É. Agora, qual é o objetivo final? É simplesmente isso? Ou eles estão vendendo isso, né, pílulas paulatinas, porque para a gente comprar o pacote inteiro, que é o quê? É ser imortal. O fato não é simplesmente curar alguma doença, não. É, segundo eles, vencer a morte, né? Ser imortal.
Então não, a gente nega Deus, né? A gente vai querer se perpetuar aqui de forma eterna. E tem todo um conceito espiritual que para tentar escapar do juízo de Deus, porque, né, a partir do momento que você morre, né, todo mundo vai ter que prestar contas perante Deus. Quem já foi lavado, comprado e remido pelo sangue de Jesus vai prestar conta do que fez na vida aqui, que já está salvo, né? Tem salvação. Mas, de qualquer forma, vai ter o trono Bima, né? em hebraico, que é esse trono do que Jesus, né? Ele vai falar, olha, né, vamos ver as tuas obras aí, é tal do galardão que o apóstolo Paulo fala, né? Quem vai receber o galardão, segundo, enfim. Agora, quem não tem, né, não se arrependeu, não confessou seus pecados, não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, vai ser condenado, pessoal, e aí que tá, você morre, você vai viver uma vida espiritual eterna separado de Deus. Não é que vai acabar. Então daqui, né, que a gente está fisicamente, quando a gente, né, sair dessa esfera, dessa realidade aqui tridimensional, né, para a eternidade, ou você vai estar com Deus ou você vai estar distante de Deus eternamente. Tá? Porque senão, então aqui eu vou viver uma vida chutando pau de pecado e tal, e depois não tem problema que vai acabar, eu não vou sofrer, né? Não. Choro e ranger de dentes. É sofrimento eterno. Então, ele cita aqui uma série de autores aqui, inclusive o Yeats, novamente ele cita, entre outros, eles argumentam que a influência da alquimia, da cabala, da mágica e do hermeticismo são enormes na ciência moderna. No tempo do Hegel, não era, vamos dizer, fora do comum um cientista sério ser interessado por esses temas. E até hoje, pessoal, né? Eu já li livros para vocês aqui do Lilly, esqueci o sobrenome dele agora. Enfim, já li também, acabei de ler, né, o Projeto Prometheus, que é de um físico, né? Eles, né, eu já citei várias vezes aqui que o próprio Einstein andava com um livro da Doutrina Secreta da Madame Blavatsky. Então você fala, peraí, como que o maior físico do século passado, né, ele bebia de fontes teosóficas, ocultistas, né? Porque uma coisa, depois é você fazer equação matemática. Agora, o negócio é o conceito inicial, né? A revelação de como a natureza funciona, de como Deus, né, construiu a natureza. Então, e aí, a partir desse insight, aí tudo bem, daí você vai traduzir em equação matemática, né? Agora, de novo, não é para louvar a Deus, glorificar a Deus, é para tentar, como um hacker, descobrir o sistema operacional para o quê? Hackear o sistema operacional, fazer magia, né? Como que eu vou manipular a realidade, né, para os meus fins. Não para, de novo, me submetendo à vontade boa, perfeita e agradável de Deus, aquilo que, buscando o que Deus quer que eu faça. Não, eu vou estabelecer, geralmente é poder, né? Eu quero poder. Não, a gente remonta lá, né, Goethe com Fausto, né? A história do cientista que faz um pacto com o diabo para ter poder. Conhecimento é poder, né, pessoal? Então eu falo, um dos casos mais conhecidos, claro, que é o Newton, Isaac Newton, né? Então o Ernest Benz, ele nota, né, ele aponta que, vamos dizer, os termos de atração e repulsão que foram introduzidos, né, na ciência do Newton, né, ele aprendeu de um teosofista e, vamos dizer, um platonista em Cambridge chamado Henry Moore. Então, termos que viraram científicos, né, de atração e repulsão, na verdade, no Kybalion, né, nas tábuas esmeralda já falam da questão de atração né, que é fato, né, você tem
É uma lei eletromagnética, né, de atração, mas eles se extrapolam, não é só então na questão material, né, física simplesmente, não, tem uma questão então maior, espiritual, de atração, de repulsão. Né? E, por sua vez, o Henry Moore, que ensinou o Newton, ele pegou esses termos do Jacob Boehme, da obra dele Mysterium Magnum, né? do Jacob Boehme. Então, por isso que a gente vê como, pessoal, uma geração influencia a outra, e isso a gente vai vendo ao longo dos séculos, né? Sendo, sabe, reproduzido. Então, algo que o Pitágoras, né, fez ali, vai sendo passado, chega no gnosticismo, ali no começo né, da igreja primitiva, aí durante a Idade Média os alquimistas vão reproduzindo, né, e aí depois vai sendo passado no Renascimento, vai sendo passado no Iluminismo e chega aqui na gente. Então é importante a gente ver como ideias, como pensamentos, eles vão sendo, né, implementados e, na verdade, se você vê uma linha histórica, eles permanecem independente. Acho engraçado, né? O pessoal acha que quem viveu anteriormente era ignorante, né? Só porque tudo que é agora é melhor do que imagina, né? O teorema que já sabem que nem de Pitágoras né? Que é a base da trigonometria, que é a base de engenharia, que é a base de aeronáutica, que é a base de tudo, né? Já descobriram tábuas suméricas de 1.600 anos antes de Pitágoras. Então você fala, 1.600 anos antes de Pitágoras, ele já tinha esse conhecimento matemático. E eu desafio vocês, quem em casa sabe realmente trigonometria? Difícil pra caramba. Então eles não eram ignorantes não, pessoal. Ignorantes somos nós aqui que dependemos né, de tudo quanto é coisa tecnológica que a gente usa, mas não sabe. Na verdade, somos usados e controlados por elas, né? A gente usa, sabe usar, mas não sabe como foi feito, né? E, de novo, hoje em dia, cada vez menos pessoas têm um conhecimento integrado, né? Um computador, por exemplo, é feito por diversos profissionais diferentes, cada um fez uma parte, um componente. Claro que o componente principal é o chip, né? Que é o cérebro né? do computador, mas de qualquer forma, essas leis básicas, né, que se a gente realmente for estudar, livro de Enoque, né, muitos dizem que essas próprias tecnologias, né, e alquimistas, inclusive, ao longo da história, receberam de daemons, de demônios, né? O livro de Enoque fala, né, os 300 que desceram no Monte Horebe e deram tecnologia para o ser humano, eles não tinham. Astronomia e astrologia era tudo a mesma coisa naquela época. Botânica, química, inclusive para cosmético, né? Metalurgia. Como que o homem descobriu que se eu cavar aqui, se eu pegar essa pedra, se eu derreter ela, eu vou juntar junto com essa outra pedra para fazer uma liga para fazer aço, por exemplo? Da onde você acha que surgiu, da onde essas coisas? Foi alguém chutou uma pedra e teve a ideia, eu vou derreter isso aqui, não. Né? Vamos continuar. A gente tem ainda mais um tempinho aqui, peraí, pessoal. Vamos. Então, a obra alquímica, né? Então, o éter mais os 4 elementos, eles não, vamos dizer, resumem inteiramente a dívida que o Hegel tem para a alquimia. Então, a conexão mais interessante entre o Hegel e a alquimia não simplesmente consiste nas referências explícitas a termos alquímicos que ele usa, né, na sua obra, mas no paralelismo entre o seu projeto filosófico e o que é dito a tal da obra alquímica, né? A obra alquímica é essa, né? De achar a pedra filosofal, sublimar o homem, na verdade é a apoteose, chegar à imortalidade. Esse que é o processo alquímico que eles queriam.
Sempre é isso, pessoal. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Qual que foi o resultado do pecado do homem, de Adão? Foi o que? A morte. Então, todos esses estão querendo que vencer a morte, mas ao invés de se arrepender e receber a vida eterna através de Jesus Cristo, eles vão continuar na rebeldia, né, falando assim, continuando ouvindo a serpente, falando, a gente vai continuar comendo da árvore do conhecimento, achando que a gente vai chegar à imortalidade. Essa foi a mentira dele, de Satanás, em Gênesis 3. Coma dessa árvore, seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como deuses, vocês não vão morrer. Então, assim, não precisa obedecer a Deus. É só você ter tecnologia que você vai conseguir viver para sempre, ser como Deus, chegar na apoteose. Isso é a mentira que eles compraram. Jesus teve que vir aqui morrer por nós, para restaurar, né, a nossa conexão com Deus. Por esse propósito, por esse motivo, por esse pensamento. E eles continuam insistindo. Né? E continua assim, então, vendo esse paralelismo, isso requer também uma leitura das doutrinas alquímicas, né, como expressões simbólicas de uma filosofia esotérica. Tá? Então, é um pouco complicado? Por quê? Porque a gente precisa entender a linguagem, a gente precisa conhecer a linguagem. A mesma coisa, para eu ler um texto em inglês, se eu não falo inglês, eu não consigo ler. Então, para eu conseguir entender a linguagem simbólica deles, o que eles estão falando, né, eu preciso conhecer um pouco disso. Por isso que o que eu tento fazer aqui para vocês é tentar traduzir um pouco disso, porque eu há bastante tempo que estudo isso. Claro que a base, pessoal, eu sempre vejo em contraponto com a verdade que é a Bíblia. Né? E daí a Bíblia ela ilumina e mostra como eles estão errados, como eles estão enganados, como eles estão cegos, pessoal. Né? Como o pensamento está embotado, né, por essa mentira, né, de quem quer enganar, né, matar, roubar e destruir, quem quer destruir o ser humano, quem odeia o ser humano. Né. E a história, basicamente, pessoal, é o desenrolar dessa guerra espiritual, dessa batalha aí, né, milenar, mas que Jesus já venceu. Né. Ele venceu na cruz do Calvário. Né. Morte, onde está o seu aguilhão? Lembra? Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Né. Despojou, né, o inimigo. E é uma questão de tempo, ele sabe né. Daí a gente lê em Apocalipse o que vai acontecer. Né. Mas ele vai tentar, pessoal, levar o máximo de vidas possíveis que ele puder, junto com ele. Então que você não esteja entre essas vidas, né? Que a tua alma não seja, né, destruída junto com... Porque no final, depois do milênio, né, aí não quero complicar para vocês, mas o destino é o lago de fogo, né, de Satanás. E quem quiser seguir ele, né, infelizmente vão ter pessoas. Né, são os filhos da perdição, a Bíblia chama. Né. Na parábola do joio e do trigo, é o joio. Né? Tem gente que vai escolher e Deus vai respeitar, porque Deus não vai forçar com que as pessoas estejam com Ele contra a sua vontade. Não. Depende de cada um de nós. A escolha, não a salvação. Né? Salvação a gente só aceita, mas a escolha é nossa. Então que você hoje, né, tenha entendido essas verdades, que você entenda a seriedade da coisa. As pessoas não têm entendimento da seriedade do que é isso, pessoal. Né? Você está preocupado com coisas aqui tão fúteis, né, que não te acrescentam em nada na tua vida aqui. Né? Vamos fazer essa oração. Eu quero te convidar novamente. Né, a Bíblia, ela nos ensina que se a gente confessar com a nossa boca, se você manifestar aquilo que está dentro do teu pensamento, né, fisicamente, porque falar é uma manifestação física,
se você manifesta isso aqui, né, nesse espaço-tempo contínuo das 3 dimensões mais a quarta, que é o tempo, o mundo espiritual está ouvindo isso, você pode estar sozinho na tua casa como eu estou aqui, mas você não está sozinho, você tem todo, pessoal, né, o que a física quântica chama de dimensões, né? Mas você tem o mundo espiritual, eles vão testificar que você está Deus né, anjos e demônios, Deus e o diabo. É uma declaração pública, espiritual que você vai fazer, que você se arrepende, que você quer fazer o caminho de volta para Deus, né, para estar, sabe, ser recebido no seio de Abraão. É um dos termos que a Bíblia usa, né? Para você ser recebido por Deus. Amém? Através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus, do sangue dele, que vai te lavar e purificar dos teus erros, dos teus pecados, da tua dívida. É uma dívida que a gente tem, impagável. Só Deus consegue, porque Deus é Deus, né? Então, Jesus pagou a nossa dívida na cruz, impagável para o homem, né? Eu não conseguiria nunca pagar a minha dívida, né? Ninguém consegue. Então, só através do reconhecimento disso, que somos falhos, que necessitamos da salvação, né? De novo, lembra, Deus não gosta de gente arrogante. Não, eu não preciso, não. A gente precisa ser humilde, reconhecer a nossa falha e receber de graça o amor dele. Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus, obrigado, Pai, que as escamas dos meus olhos caíram hoje, Pai. Que hoje o Teu Espírito tocou no meu espírito, Pai, e me deu entendimento da minha necessidade de me arrepender e te pedir perdão dos meus pecados, Pai. Eu peço a Ti perdão, Jesus. Eu reconheço que eu sou humano, que eu sou falho, Pai, que eu sou pecador e que eu preciso do Teu sangue, Pai. Que o Teu sangue me lave e me purifique de todo pecado. Eu reconheço, Pai, que eu preciso do Teu amor, Pai, que foi demonstrado na cruz do Calvário, Pai. E eu recebo, Pai, eu Te aceito, eu Te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu recebo a Tua vida em mim, o Teu Espírito Santo em mim, Pai. Eu peço-Te, me perdoa, Pai, por todas as vezes que eu, Pai, entristeci o Teu Espírito, que eu andei, Pai, em rebeldia, Senhor, fazendo a vontade da minha carne, Pai, ou obedecendo, Senhor, o príncipe da potestade do ar, segundo o mundo, Senhor. Me perdoa, Senhor. Todas as vezes que eu me deixei ser usado e manipulado pelo mundo, Pai, pelo inimigo, Pai, me perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero, Pai, me reconciliar contigo, Pai. Eu quero fazer o caminho de volta a Ti, através, Pai, do novo e vivo caminho que Tu fizeste, Pai, na Tua morte, no Teu sangue, na Tua ressurreição, Jesus. Obrigado que hoje, Pai, eu recebo o Teu Espírito Santo para ressuscitar, Pai, para ter um novo nascimento em Ti, Jesus, como uma nova criatura, como sendo um filho de Deus ou uma filha de Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, que hoje, Pai, me salva, Pai, me transforma. Eu peço, a partir de hoje, Senhor, que Tu venha renovar a minha mente, os meus pensamentos, as minhas emoções, meus sentimentos, curar, Pai, toda ferida, todo trauma, Pai. Eu quero viver, Pai, novidade de vida. Eu quero, Pai, cumprir o Teu propósito para a minha vida aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, me conduz, dá ordem aos Teus anjos ao meu respeito. Pai, para que eu seja usado, Senhor, segundo o Teu querer aqui, Pai. Que eu seja, Pai, Teu embaixador ou Tua embaixadora aqui, Pai. Para glorificar o Teu nome, para falar de Ti, Pai, para outras vidas que precisam, Pai, ser salvas também. Eu Te agradeço pela Tua obra que começou hoje na minha vida, Tua boa obra, Pai. Tua obra boa, perfeita e agradável. Tua vontade, Pai, boa, perfeita e agradável na minha vida. Amém. Me dirige, Pai, me conduz. Eu me entrego a Ti, Senhor. Seja feita a Tua vontade na minha vida como é no céu, Pai. Eu peço, escreva meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. De hoje para todo sempre, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, crendo, a Bíblia diz que só isso é necessário para que você seja, né, agora um cidadão do céu. Amém? Você foi salvo, o Espírito Santo de Deus agora habita dentro de você. E agora que você nasceu de novo, você vai precisar crescer, né? Como qualquer bebezinho recém-nascido, é o processo de crescimento agora. Então, compre uma Bíblia para você se alimentar da palavra de Deus. Isso aqui é alimento espiritual. Busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra. Né? Você não pode andar sozinho, você tem que estar com gente, irmãos mais velhos, vamos dizer assim, que vão te ajudar nessa caminhada, né? Vão te discipular,
né? Com certeza você vai ter muita dúvida, então pessoas que vão estar junto com você nessa caminhada, nessa nova caminhada. E claro, também para desfrutar, para ter comunhão, né? Mas tem que ser uma igreja que pregue a Bíblia, pessoal, né? Nada de falsa igreja, de igreja que, sabe, prega esquerdismo, que prega, enfim, ideologia de gênero, nada disso, pessoal. Tudo isso é mentira. E tem seitas também, né? Que aí são um pouquinho mais antigas, não são, né? Virada do século XIX para o século XX, mas enfim, que não reconhecem que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Então, sempre pergunte, pessoal, né? Quando você for conhecer, o que vocês creem? Vocês creem que, né, primeiro, Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Ah, não, Deus é só Deus, né? Unitarismo, isso é antibíblico, pessoal. Isso é heresia. E, né, igrejas que negam que Jesus é Deus, né? Então, é simples. Vai conhecer, pergunta, olha, vocês creem que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo? Se falarem, claro, amém. Então, né, você vai conhecer. Se falarem, não é bem assim, foram, né, nem ouve, porque vão querer te enrolar. Né? Agradece e vai buscar um outro lugar, tá bom? Pessoal, a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se você, né, entregou sua vida a Jesus Cristo, glória a Deus, eu fico muito feliz. Lembra novamente da campanha do Lambo, encerra dia 12 de setembro, não deixe de participar, pessoal, vocês vão rir, vão se divertir sério, né? Eu sei que eu sou suspeito porque eu estou fazendo, mas é material de primeira, então colabore, participe, faça parte, né? Para você mesmo se divertir, você vai poder ler com quem tiver filho, quem tiver, né, enfim, crianças também vão poder, porque é um material, né, adequado, mas o adulto vai se divertir, tá bom? Você vai poder receber todos o combo de HQ, e é isso, pessoal, né? Então, catarse.me/lambohq, o link está aqui embaixo, entra lá. Deus abençoe, uma excelente semana para vocês, até quinta-feira, tchau.